nós vamos dar continuidade nessa série, e hoje nós vamos falar acerca da oração de Paulo pelos fiéis ou pelos colossenses. Nossa leitura está baseada no 1 Colossenses capítulo 1, o versículo 9 ao 12. Semana passada nós falamos das razões de ações de graças do apóstolo Paulo pela igreja de Colossos, essa igreja que estava sob os cuidados de Epáfras. Epáfras leva esse evangelho, que ele conhece esse evangelho através do apóstolo Paulo, e Epáfras então ele dá continuidade pregando o evangelho à igreja de Colossos. Hoje nós vamos falar acerca da oração do apóstolo Paulo pelos colossenses ou pelos fiéis. Devemos fazer aqui uma breve recapitulação, que nós falamos acerca, nesses versículos que se iniciaram, nós falamos acerca desta sessão que Paulo tem muito a dizer sobre a esperança que já tinha chegado aos colossenses e que tinha ouvido e aceito a mensagem do evangelho. Deixa eu só pôr aqui que o ventilador está... E o apóstolo Paulo ele vai falar acerca deste evangelho. Primeiro ele fala que o evangelho é um evangelho que quer dizer boas novas, que é a melhor definição do evangelho em todo o seu sentido, e que consiste na boa notícia de Deus. A mensagem do evangelho é uma mensagem de um Deus que é amigo e amante das almas dos homens. Em primeiro termo, nós vimos que tudo o evangelho nos coloca em relação correta com Deus. Segunda coisa, o evangelho, se primeiro o evangelho é evangelho, segunda coisa, o apóstolo Paulo vai falar que o evangelho é verdade. Todas as religiões precedentes poderiam intitular-se ou fazer conjecturas sobre Deus, mas o evangelho cristão ele brinda ao homem não conjectura, mas sim de certeza sobre Deus, a verdade do evangelho. Terceira coisa, o evangelho, o apóstolo Paulo vai mostrar que o evangelho é universal, é para todo mundo, não está limitado a alguma raça ou nação, nem a alguma classe ou condição. Neste mundo então são poucas as coisas que estão abertas a todas, mas o evangelho não está limitado. O evangelho é para todos os povos, tribos, línguas e nações. Nesse mundo mental do homem, o homem decide as coisas, o homem que determina as coisas, mas se tratando do evangelho, o evangelho não tem fronteiras. O evangelho é universal e alcança toda a língua, povos, tribos e nações. Também o evangelho, o apóstolo vai dizer que o evangelho é produtivo, porque produz frutos em forma crescente. O apóstolo Paulo também nos disse que o evangelho fala de graça, não é uma coisa mais de entre tantas coisas que o homem tem perante si. O evangelho também, o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho se transmite humanamente. Por que não dizer então, como eu disse no início, que foi Epáfras que levou o evangelho aos colossenses, porque esse evangelho ele é transmitido humanamente. E agora nós vamos dar a continuidade falando desta oração do apóstolo Paulo, e é comovedor ouvir as orações de um santo orando pelos seus amigos. Isto é justamente o que nós ouvimos nesta passagem. Podemos dizer que se esta passagem nos ensina mais sobre a essência da oração do que a petição, do que qualquer outra petição no Novo Testamento. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui, que dentro da oração ele começa pedindo à igreja de Colossos que sejam repletos com um conhecimento cada vez maior da vontade de Deus. O grande objetivo da oração do apóstolo Paulo é que eles conheçam, e o grande objeto da oração é
que eles conheçam a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Este é o grande objeto da oração do apóstolo Paulo, que a igreja de Colossos conheçam a vontade de Deus. Na oração, precisamos saber que nós não tentamos tanto que Deus nos escute, como escutar nós mesmos a Deus. Não tentamos persuadir a Deus para que faça o que nós queremos dentro da oração, mas sim de chegar a descobrir o que Ele quer que nós realizamos. Dentro da oração, a vontade de Deus tem que ser prioridade nas nossas orações. O apóstolo Paulo está pedindo que a igreja de Colossos, eles tenham o desejo ardente de buscarem conhecimento para saber qual é a perfeita vontade de Deus para a vida deles. Acontece que com frequência que na oração nós realmente dizemos: muda-se a sua vontade, quando nós deveríamos dizer: faça-se a sua vontade. O primeiro objeto da oração não é tentar falar a Deus, mas o primeiro objeto da oração é buscar a vontade de Deus. Essa é. As pessoas precisam ir para a oração e dizer: Senhor, que seja feita segundo a tua vontade. Esta é a oração que o apóstolo Paulo começa pedindo então, para que eles sejam repletos do conhecimento cada vez mais da vontade de Deus. É uma grande verdade que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesta noite, porque muitas das vezes nós chegamos até Deus em oração, mas cheios de interesses próprios, cheios de despreocupações em questão se qual é a vontade de Deus para a minha vida. Nós chegamos cheios de pedidos: Deus, eu quero isso, faça aquilo, mas muitas das vezes nós esquecemos de dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, e nós nos frustramos. O apóstolo Paulo, nesta oração, ele está pedindo isso. E a minha oração nesta noite, faço as palavras do apóstolo Paulo, que você ore a Deus, mas que você ore pedindo a vontade dele para a tua vida, pedindo aquilo que ele tem para realizar na tua vida, aquilo que ele quer que você faça, que você possa endereçar a tua oração no centro da vontade de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Segunda coisa, esse acontecimento de Deus, ele deve traduzir-se numa situação concreta humana, ou seja, oramos por sabedoria e inteligência espirituais. A sabedoria espiritual é a Sofia que podemos descrever como conhecimento dos primeiros princípios. A inteligência é o que os gregos às vezes descreviam como conhecimento crítico, referindo-se à capacidade de aplicar os primeiros princípios a cada situação que possa se dar na vida. Assim, Paulo, ele ora para que os seus amigos tenham então sabedoria e inteligência. Paulo pede que entendam as grandes verdades do cristianismo. Esta oração do Paulo ora para que a igreja de Colossos, os irmãos, os fiéis, que eles sejam capazes de aplicar essas verdades às tarefas e decisões da vida de cada dia. Por isso, quando eu digo para você, vivamos o dia de hoje para a glória de Deus, eu estou dizendo, vivamos o dia de hoje com sabedoria, com discernimento espiritual. O cristão não pode viver de qualquer forma, sem pensar, sem tentar buscar as grandes verdades do cristianismo. O apóstolo Paulo ora para que eles então entendam, para que eles busquem sabedoria, para que eles tenham inteligência e para que eles não só conheçam, porque não adianta você vir e aprender aqui e ficar somente no seu intelecto. É isso que Paulo nesta oração está pedindo. Eu não quero que vocês sejam meros intelectuais, eu não quero que vocês sejam como os gregos, os filósofos que ficam filosofando sabedoria. Eu quero que vocês apliquem as verdades centrais
primordiais do cristianismo. Eu quero que vocês cresçam, mas não só cresçam no intelecto, mas que vocês apliquem as verdades a cada dia, as tarefas e decisões da vida a cada dia. Por que nós ouvimos o Evangelho então? Por que nós aprendemos? Por que participamos de estudo bíblico? Por que participamos de escola bíblica? É para que nós venhamos ter conhecimento, sabedoria e inteligência, mas também para que nós venhamos aplicar. Hoje aqui, não troque por nada esse momento, porque é esse momento que você vai carregar as baterias para continuar a sua semana. Hoje, o primeiro dia da semana, enquanto eu ministro aqui, você ora aí em espírito pedindo: Senhor, recarregue a minha bateria, eu preciso estar cheio de conhecimento e sabedoria, mas ensine eu a viver, a aplicar as verdades centrais. Irmão, a verdade é que muitas pessoas sabem até demais, mas o que vale saber tanto se eu não consigo e não tenho condições de aplicar essas verdades na minha vida? O que vale eu ter tanto conhecimento, tantos canudos, se eu não consigo colocar em prática? A oração do apóstolo Paulo é para isso. Vocês estão sendo ensinados, e a minha oração é que vocês busquem inteligência, sabedoria, que vocês entendam as grandes verdades do cristianismo, que vocês sejam capazes de aplicar essas verdades às tarefas da vida de vocês, porque senão não tem sentido. E como que a gente, às vezes eu fico assim: ai meu Deus, como eu queria poder abrir a cabeça e colocar lá dentro, mas não é assim que funciona. Eu preciso ter essa atitude de reverência, de aplicar a minha vida. Você não pode se admitir só ouvir e isso não acontecer na sua vida. Você não pode admitir isso. Senhor, eu quero crescer, eu quero que essas verdades centrais do Evangelho eu possa aplicar no meu dia a dia, eu posso vivenciar, eu posso experimentar essas verdades do Evangelho na minha vida prática de cada dia. A verdade é que é muito fácil que alguém seja um perito em teologia e um fracasso na vida prática. Um médico comum pode estudar teologia e conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas sem as verdades, sem a aplicação, sem a direção do Espírito Santo, ele será um fracasso, biblicamente falando. Pode ser capaz de escrever e falar sobre as grandes verdades eternas e, entretanto, carecer inteiramente de capacidade para aplicar essas verdades aos assuntos de cada dia. Pode ser um ótimo teólogo, pode ser um ótimo filósofo, mas se ele não tiver essas verdades centradas dentro do seu coração, se ele não tiver essas condições de aplicar essas verdades de cada dia, então será um fracasso. Porque o cristão, ele deve conhecer o que significa o cristianismo. O cristão não deve só conhecer o que significa o cristianismo, não em teoria, mas no trabalho da vida diária. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu culto ele não pode só acabar aqui, o seu culto deve continuar depois daqui. A sua vida cristã não pode se basear somente nesse momento de culto, mas a sua vida cristã precisa permear toda a sua vida depois desse momento de culto. O que você ouve aqui você tem que praticar, o que você ouve aqui você precisa exercitar, você precisa dar continuidade. O apóstolo Paulo ora então por esse conhecimento da vontade de Deus e esta sabedoria e inteligência que deve engendrar uma conduta reta. O apóstolo Paulo ora para que eles continuem tendo uma conduta reta. Paulo ora para que os seus amigos se conduzam de tal maneira que agradem a Deus, que eles agradem a Deus. E não há nada prático no mundo como a oração. A oração é um escape da realidade, não é uma solitária meditação em Deus ou uma comunhão com Ele. A oração e a ação andam de mãos dadas. Eu devo orar
Eu devo buscar o conhecimento de Deus, eu devo buscar a vontade de Deus, mas a oração e a ação, elas devem andar de mãos dadas. Oramos então não para escapar da vida, senão para nos fazer mais capazes de enfrentar a vida. É por isso que nós oramos. Oramos para buscar discernimento, oramos para buscar poder. Nós falamos na terça-feira que a oração ela nos dá poder. Oramos não para nos apartar da vida, senão para viver no consórcio humano de como se deve viver. É por isso que nós devemos orar, e a nossa vida não pode só se basear no momento do culto. A nossa vida tem que ser permeada por oração e ação. Esta é o pedido do apóstolo Paulo. E para realizar isto que precisamos de poder, para que nós possamos realizar isso. Então por isso o apóstolo Paulo ora para que os fiéis sejam fortalecidos com todo o poder de Deus. Olha comigo: não nos cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O grande problema da vida não é saber o que terá que fazer, mas o grande problema da vida é como fazê-lo. Esse é o grande problema. E na maioria dos casos, nós temos consciência do que devemos fazer a uma situação dada. O nosso problema é levar o conhecimento à prática. Já viu alguém dizer assim: ou sai de um culto, ou sai de um estudo? Não é essa postura que o apóstolo Paulo ora. Agora eu sei. Porque saber todo mundo sabe, muita gente sabe. Eu sei que eu não devo fazer isso. Agora eu sei que eu devo andar por aqui. A grande questão, o problema não é isso, o problema não é saber. O problema da vida é colocar em prática o que eu não devo fazer. O grande problema da vida é colocar em prática aquilo que eu devo fazer. A questão de você saber o que tem que fazer, isso não é o problema. O problema é colocar em prática. O pedido do apóstolo Paulo é que eles tenham discernimento e sabedoria de colocar em prática, para que Deus seja engrandecido e que Deus seja glorificado. O que nós precisamos é de poder de Deus para praticarmos, para colocarmos em prática. Nós precisamos de poder. O que recebemos na oração é poder. E se Deus só nos dissesse qual é a sua vontade para conosco, poderia ser uma situação de frustração, uma situação de tortura, se Deus só dissesse o que Ele queria que nós fizéssemos. Porém Deus não faz isso. Além de Deus dizer o que nós devemos fazer, Deus nos revela sua vontade, mas também nos capacita a realizá-la. Deus só não nos dá uma ordem, Ele nos dá condições para cumprir essa ordem. Deus só não determina aquilo que Ele quer, a sua vontade em relação a nós, para que façamos a Ele. Deus nos capacita para realizar. Deus nos capacita para realizar. E por meio da oração, nós conseguimos os maiores bens do mundo, ou seja, conseguimos conhecimento e poder para cumprir. Mas vamos aí, ainda o apóstolo Paulo ele vai continuar, depois desse pedido dele de oração, de poder, desse pleno conhecimento, entendimento espiritual, o apóstolo Paulo ele vai continuar. Olha comigo versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. E nós vemos aqui, dentro desses dois versículos que o apóstolo Paulo vai tratar, deixa eu só ver o horário. Dentro desses versículos que o apóstolo Paulo vai tratar, essas duas palavras, ou seja, a
perseverança e longanimidade, ou seja, a paciência e a longanimidade, essas duas palavras que o apóstolo vai usar é de suma importância. Por quê? Porque esta palavra, esta frase, longanimidade, paciência ou perseverança, ela está em grego e com frequência vão ao mesmo tempo. Ou seja, paciência no grego, que significa kipomone, e longanimidade no grego, que significa macroktimia. Deve-se perceber a diferença entre esses dois termos no grego. E é verdade que em grego nem sempre se observa esta diferença, mas quando as duas palavras estão juntas ou vão juntas, nós devemos então dobrar a nossa atenção para que o que Paulo está querendo nos dizer aqui. É de suma importância e de muita profundidade que Paulo vai pedir aqui agora. O hipomone, que se traduz ordinariamente por paciência ou perseverança, perseverar, insistir, ter paciência, mas não significa aquela paciência no sentido de sentar-se para suportar algum acontecimento ou ficar inclinado simplesmente de cabeça baixa e deixar que a maré dos ventos passe sobre nós. Não é esse tipo de paciência que o apóstolo Paulo está tratando aqui, não é isso, não é essa paciência que ele está dizendo. Hipomone não só significa a capacidade para suportar as coisas, mas também a habilidade para, suportando, fazer com que as coisas se permutem em glória. Preste bem atenção aqui nisso. Suportando, é suportar as coisas, mas também é a habilidade de suportando, fazendo com que as coisas se permutem em glória, fazendo que a sua paciência, fazendo com que as coisas que aconteçam ao teu redor, sabe aquela frasinha, eu estou perdendo a paciência? O apóstolo Paulo está dizendo, você precisa um pouquinho mais. Você precisa buscar esse conhecimento, essa sabedoria, para que você tenha essa perseverança, esta paciência. O apóstolo Paulo está dizendo, você precisa ter um pouquinho mais. Isso é muito sério o que ele está dizendo aqui. E esta paciência que ele está dizendo, você precisa buscar esse conhecimento, essa sabedoria, e que vai trazer então esta paciência de uma certa forma, que a sua paciência transborde em glórias para Deus. Sabe lá aquele companheiro do trabalho, aquela companheira do trabalho, que te atormenta, porque você é cristão? Paulo está dizendo, a tua paciência precisa gerar glória para Deus. Paulo está dizendo, então você tem que suportar, suportando a tua vida de paciência, ela deve estar em pleno andamento e exercício. Qual é o fim? Não sabemos. Paulo está dizendo, busquem em Deus a graça, para que vocês tenham a habilidade de ter paciência. Paciência. Está difícil, eu estou me irritando. Que crente que não se irrita, se irrita. Quem falou que não? Que crente que não fica bravo? Se algum crente disser para mim que ele não fica irritado, que não fica bravo, eu vou dizer, cadê as tuas asinhas? Você não está no céu ainda, por quê? Isso é muito perfeito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam suportar e buscar esta habilidade para, suportando e fazendo com que as coisas permutem em glória. E esta paciência, esta perseverança que o apóstolo Paulo está dizendo, é uma paciência triunfadora, aonde o nome de Deus é glorificado. Você vai vencer, porque esta paciência que o apóstolo Paulo está orando para a igreja de Colossos, é uma paciência triunfadora. Louvado seja o nome do Senhor. A hipomone é a capacidade de sair triunfante em qualquer coisa que a vida possa nos fazer. O apóstolo Paulo então ele diz, então, se vocês buscarem isso, vocês conseguirão
triunfar, vocês terão a capacidade em qualquer circunstância da vida de vocês, vocês passarão por isso triunfalmente, e o nome de Deus será glorificado. Como, irmão Cristo, que vai acontecer isso comigo? Buscando na oração e ação. A oração, ela tem poder, Ele vai, outro termo que anda juntos aqui, é a macrotontimia, que se traduz como longanimidade, e o seu significado do básico é o de paciência com as pessoas. Isso é difícil, hein? Tem um lá que fica me cutucando lá. Meu Cristo, eu não sei até quanto que eu vou aguentar. Eu vou soltar os gatos, os cachorros, vou soltar os hamster, tudo em cima dele. Não é assim? É assim, tá difícil, eu não sei até quando Deus vai permitir isso aí. E esse significado básico é a paciência com as pessoas, ou seja, é a qualidade de mente e coração que faz com que o homem seja capaz de suportar as pessoas de tal maneira que a antipatia, que a malícia e crueldade destas pessoas que atormentam não o arrastem à amargura, e tem pessoas que ficam amarguradas com isso. Essa paciência, ela concede que a pessoa consiga suportar a antipatia, a malícia, a crueldade, e ela consegue evitar que essa pessoa seja levada pela amargura. Senhor, nos dê isso. As pessoas precisam disso, e através de nós o nome de Deus será glorificado com isso. Aguenta um pouquinho mais, meu irmão, suporta um pouquinho mais, chora um pouquinho mais, ora um pouquinho mais, para que Deus te esclareça, para que você entenda que a questão não é você, que a questão é a glória de Deus, é a glória de Deus, é a questão. Aguenta um pouco mais, suporta um pouquinho mais, busque em oração. Eu sou sanguíneo, eu era sanguíneo também, explosivo, conseguia ter papa na língua, mas um dia um pastor abençoado me tratou através do evangelho. Não é assim você perde, Deus não é glorificado. Então eu entendi, pela oração, pela palavra, que eu preciso suportar um pouco mais, eu tenho que engolir um pouco meu orgulho, eu tenho que abaixar minha cerviz, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Senhor, eu vou ter paciência. Olhe para as pessoas, tenha paciência com ela, porque Jesus tem toda a paciência conosco, toda. Ele não mede a sua paciência conosco, Ele é paciente. Por que Deus não mata fulano, ciclano? Porque Ele é paciente, Ele é longânimo em excelência. Esta capacidade de suportar, e que não leve essa pessoa ao desespero, e que a sua indocilidade e estultícia não o forcem ao desespero, e que a sua insensatez não arraste a esperação, nem na sua indiferença altere o seu amor para com essa pessoa. Macrocotimia é o espírito que jamais perde a paciência e que crê e espera nos homens. Paulo então pede, pois, estas duas grandes qualidades. O apóstolo pede em oração que busquem, que segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Ele está dizendo: tenham paciência com alegria, tenham paciência com regozijo, entendendo que isso resultará para a glória de Deus. Esta paciência é o espírito que jamais perde a paciência. E Paulo pede essas duas qualidades.
A paciência que não pode ser vencida em nenhuma situação. A macrotimia, que é a longanimidade, que não pode ser vencida por nenhuma pessoa. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. O apóstolo Paulo ora então para que os cristãos sejam de tal que nenhuma circunstância possa dobrar a sua fortaleza e nenhum ser humano vencer o seu amor. Não deixe que a irritação vença você, não deixe que a ira vença você, que o amor venha vencer a irritação, que o amor venha vencer a impaciência, que o amor venha vencer todas as coisas. O apóstolo Paulo ora pelo Espírito que jamais se desespera em face de uma situação ou perante uma pessoa. E o apóstolo Paulo ora para esse Espírito que se recusa a se desesperar com respeito às coisas ou com respeito às pessoas. Ele ora para que esta fortaleza do cristão nos acontecimentos e a paciência com o povo deve ser indestrutíveis. Essa é a minha oração por você, que você não seja vencido, que você conquiste essas qualidades que o apóstolo Paulo está mostrando. E agregado a tudo isso, o apóstolo Paulo vai encerrar aqui, ele vai dizer, depois de tudo isso, toda essa paciência, fazei tudo isso agora com alegria. Fazer isso com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha, o apóstolo Paulo, e sabendo vocês que o que vocês conquistaram em Cristo, vocês não fizeram nenhum esforço, vocês não tiveram nenhum trabalho. O apóstolo Paulo está pedindo a eles, então, que a oração de vocês e que a oração cristã, que nós devemos pedir: faça-me, Senhor, vitorioso sobre toda a circunstância, faça-me paciente com toda a pessoa, e dê-me além disso uma alegria de que nenhuma circunstância nem pessoa possa me privar disso. Curva a tua cabeça, vamos orar a Deus nesse momento.